E eu vou conversar com a nossa Fabi Barroso. Bom dia, Fabi. Precisava desse convite agora? Precisava. Faz parte ainda da agenda das visitas que o ano passado, tanto Paulo Guedes como a equipe do presidente Bolsonaro fez aos países da Arábia Saudita. E vamos lembrar que essa polêmica toda é por algo que ele tenha feito, mas necessariamente o Bolsonaro precisa concordar com isso. Eu acho que quando falar tem alguma coisa ali que eles se identificam, eu acho que já é maldade, porque ele foi buscar investimento e está trazendo investimento para o Brasil. Quando a Cátia Abreu disse que a China podia pisar em cima do Brasil, alguém da mídia disse essas maldades? Eu não vi. Agora, a gente vê uma mudança na política externa do presidente da República. Vocês não enxergam isso? Porque eu vi um Brasil muito mais próximo aos Estados Unidos, muito mais solidário com os Estados Unidos, e agora a gente tem o segundo capítulo, o segundo episódio de um certo distanciamento, porque o próprio governo americano acusa o presidente saudita de ser um assassino. Como é que você vê isso, César? Não, como eu vejo, Matias, o bolsonarismo nunca foi próximo aos Estados Unidos, ele foi próximo ao trumpismo, o que tem uma diferença brutal entre essas duas coisas, e a partir do momento que o Trump perde a presidência da República, ele não foi minimamente resiliente para se reorganizar nesse sentido. Agora, de fato, é louvável a tentativa, Fabi. Eu entendo o que você está colocando, o respeito que você está avançando nessa medida, mas, veja, esse jornalista foi esquartejado. Ao que tudo indica, tem vídeos que as pessoas que perpetraram o crime o fizeram ouvindo música clássica. Pasmem. Então, a gente está lidando com um regime que, assim, atrocidades impensáveis. E o Bolsonaro diz que tem afinidade com essa pessoa. Então, não cabe muito valores interpretativos na medida em que ele foi categórico. Ele te disse, eu tenho afinidade com esse tipo de coisa. Então, não, mas não é exatamente esse tipo de coisa. Foi em 2019 a viagem que ele fez. E vamos lembrar que uma coisa, que o próprio Biden, que produziu esse relatório dizendo que foi esquartejado por esse príncipe, o Biden recebeu também o príncipe saudita. E como fica? A crítica incide da mesma maneira, pelo menos como eu vejo, independentemente de quem o receba, está endossando esse tipo de coisa. Quando eu digo, existe um regime. Esse regime se comporta de determinada maneira. Entre outras atrocidades que são perpetradas contra mulheres, contra LGBTQIA+, enfim, uma série de coisas que vocês podem considerar que eventualmente é coisa de esquerdista. Veja, mas se preservar por direitos humanos, direito das mulheres é coisa de esquerdista, a base que a gente tem em comum para estabelecer o debate fica comprometida, porque isso não é coisa de esquerdista, isso são valores humanos que precisam ser preservados. Mas o César, o Lula também visitou a Arábia Saudita quando era presidente da República. Acho que esse ponto da visita cabe a gente discutir. Eu acho só que essa história, quero ouvir a Zoe também nisso, mas nós estamos discutindo também momento, né? Porque há uma movimentação por parte do governo brasileiro de uma certa mudança aí na política externa. Então você tem uma aproximação maior com a Rússia, agora o recebimento do príncipe da Arábia Saudita. É um outro Brasil, eu acho, comparado ao início do governo. Esse que eu acho que é o meu ponto. Agora, fazer visita, todo presidente faz. Paulo, é o seguinte, a gente está numa pós-pandemia. O Bolsonaro sabe que é de extrema importância essa recuperação econômica nesse ano de eleição. Para o governo dele, é muito importante para ganhar votos que perdeu, né, no decorrer dessa pandemia pelas falas muitas vezes mal colocadas, né, e que aí abre mil interpretações para a mídia falar inverdades sobre o presidente. Mas aí, com a fala do César, a gente vê a hipocrisia, né, da esquerda, porque quando o Lula fazia negócio com a Venezuela, com Cuba, mandava dinheiro, aí tudo bem, aí pode. Isso aí não é ditadura, ok, é uma democracia solidíssima, né? Sólida. Só que não, né? Aí eu te pergunto, o que trouxe de bom o Porto de Mariel? Nada. O pagador de imposto se endividou, está pagando até hoje essa dívida aí do Porto de Mariel e Cuba não tem nada. A gente sabe muito bem que Cuba não tem economia. Para que fazer negócio com um país que não tem economia, não tem nada a oferecer, pelo contrário, é sanguessuga. Agora, diferente da Arábia Saudita, deixando claro que eu sou veemente contra qualquer tipo de ditadura, a gente tem que reconhecer que é um país produtor de petróleo, né? Tá sobrando dinheiro
para eles. Querem fazer investimentos. Então, é de uma extrema importância o Bolsonaro manter esse relacionamento com eles. Agora, isso não significa que o Bolsonaro é a favor dessa ditadura, que o Bolsonaro concorda, falou que tinha afinidade, mas pode ser afinidade meramente comercial, né? Porque não só nas falas o Bolsonaro deixa claro que é contra a ditadura, mas na prática, que é o mais importante, o Bolsonaro nunca deu um indício de querer uma ditadura para o Brasil. Pelo contrário, foi o único que defendeu a liberdade individuais das pessoas, enquanto o Dória, por exemplo, estava querendo trancou, né? Trancou as pessoas em casa. O Bolsonaro é o único que é contra o passaporte sanitário, né? Que tira a liberdade da pessoa de escolher se quer ou não se vacinar. Então, nesses pequenos detalhes, na prática, a gente vê quem é sim a favor da ditadura e quem não. Ele deixou claro, o governo deixou claro no pronunciamento sobre essa questão dessa reunião, que é uma reunião meramente comercial para trazer investimento para o Brasil. O Brasil está precisando para se alavancar, sair dessa crise econômica. Zoe, você fala da hipocrisia da esquerda. Mas a esquerda também não pode dizer que o Bolsonaro ou o bolsonarismo está sendo hipócrita ao relativizar esse encontro do Bolsonaro com um ditador árabe, ao mesmo tempo que critica essa aproximação de governos de esquerda com Cuba, com Venezuela, peraí. outros países. Vini, quando o Bolsonaro, no começo do mandato, se posicionava contra a China, atacava a China, os deputados da base atacaram a China, o que a esquerda fez? O que a oposição fez? Desgraçado, maldito, vai acabar com os investimentos do Brasil. A China é de extrema importância. Então, ele tem que ter diálogo, diplomacia. Exatamente. Agora, é diferente de uma ditadura como Cuba, que não tem nada a oferecer. Exato. Não, essa leitura mas eu queria fazer Zoe, que não tem nada... é leitura veja, só um pouquinho, da vida real. O que Cuba oferece para o Brasil, me diz. Vou te responder. Existe uma nova geopolítica global se organizando, enquanto a gente fala, que vai ter como ator central China, Rússia, outros países asiáticos, e que o modelo atual vai ser superado. Em ampla medida, eu concordo, o Brasil precisa se posicionar de forma a defender os seus interesses estratégicos. Agora, me parece que insultar uma nação inteira, dizer que Cuba não tem nada a oferecer, que Cuba é isso, que Cuba é aquilo, isso é um equívoco brutal. Em ampla medida, principalmente porque você é cubana, que Cuba entende? É isso, Cuba aquilo então, o quê? Colocar os nomes. Você acabou de dizer que Cuba não tem nada para oferecer, Sim. que Cuba é isso, que você está se articulando dessa maneira. Sim. Me parece um equívoco brutal o que Cuba dizer tem a que oferecer? Cuba... Tristeza. Uma série de coisas. Eu lamento uma que série você... de coisas, mas que cita. você sendo cubano... Cita, César. Cita. Não pode falar uma série de coisas. Está parecendo o convidado de sexta-feira que falou que trouxe um monte de investimentos da cultura para o Brasil, dos Estados Unidos, e não citou toda nação tem os seus problemas e tem coisas a oferecer. Você está ignorando que Cuba é uma ditadura, é isso? Esse é o termo que você está utilizando. Não é ditadura, Cuba. Eu não vou entrar nessa discussão contigo, porque a gente ficaria o programa inteiro. Não, vamos trazer essas verdades para a nossa audiência. Mas eu queria fazer eu teria que te levar para a invasão da Baía dos Porcos. Por que houve uma agressão inicial ainda? Sim. A ditadura de Fulgêncio Batista. Mas você está justificando. Deixa eu falar eu quero só te perguntar, Cuba é ditadura ou não é, César? Eu não vou te responder isso dessa forma. Mas eu gostaria de colocar uma... não é honesto quando se faz a comparação de que Bolsonaro está fazendo aproximação com a Arábia Saudita e que o Lula fez aproximação com Cuba, Venezuela, etc., porque não é aproximação. No caso do Lula, ele deu investimento, ele deu dinheiro. O Bolsonaro não está dando dinheiro para o árabe, o príncipe árabe saudita. Tem uma grande diferença. Ainda bem, né? Só me faltava dar dinheiro para o príncipe saudita. É muita diferença. Não é honesta essa comparação. Porque tirou de nosso povo para levar para essas ditaduras genocidas que até hoje o povo sofre. O povo de Cuba sofre. Não tem como negar isso. Paulinha, você quer... É que a Paulinha ela já bateu o olho aqui e ela quer jogar com certeza um negócio que vai causar um tumulto agora neste programa. Fique à vontade, querida. Não, porque a gente teve essa representante da Casa Branca, que é a Jen Psaki, que fez uma fala a respeito, enfim, da atividade ali do Bolsonaro na Rússia. Eu vou ler o que ela disse e aí eu queria que vocês fizessem essa análise. Se a gente está acabando por prejudicar
a nossa relação com os Estados Unidos, ou se vocês acham que não, que no fim vai ficar tudo bem. Então, vou trazer a fala dela. Ela disse assim, ó: eu diria que a vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território e aterrorizar a população certamente não está alinhado com valores globais. E então, acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global. Isso aí foi a resposta a um jornalista que, na verdade, queria saber o que é que o Biden pensou dessa visita do Bolsonaro ao Putin. Ele falou que não ia endereçar exatamente a isso, mas trouxe essa fala aqui. Esse é o ponto, porque qualquer movimento que o Brasil faça no mundo, qualquer um, não é, existe o mundo e existe o Brasil. Não, você tem impacto, tem relacionamentos políticos, tem acordos, tem toda uma situação. Como é que fica o Brasil depois dessas visitas que o presidente da República faz? O Biden é tão fraco que ela tem que jogar culpa para o Bolsonaro. E o Bolsonaro, o ano passado inteirinho, ficou quase sem voz de gritar que queria defender a nossa soberania em relação à Amazônia. Então, assim, é hipócrita. Aliás, eles estão devendo 20 bilhões de reais. Estados Unidos, pague a dívida. Mas Fabi, aí depois reclama. Em última análise, é toda uma análise maniqueísta que te diz que enxerga as coisas de uma forma maniqueísta, que tenta dizer é ditadura ou não é ditadura, tem sim ou não, é sempre binário a análise, acabou a mamata ou tem mamata, enfim, são narrativas pré-definidas que se estabelece com base em avançar bandeiras sociopolíticas. Então, a minha crítica com relação ao que faz a Zoe é isso. É dizer, Cuba não presta para nada porque tem toda uma audiência que se identifica com o ataque a Cuba e que, muito bem, então Cuba não serve para nada. Cuba é uma ditadura. E, veja, espera um pouquinho. Você empobrece o debate, porque você elogia Cuba, mas você não tem embasamentos sólidos. Me diz o que Cuba tem a oferecer ao mundo. E me responde a pergunta que todo mundo quer saber. Cuba é ou não ditadura? Desculpa, mas você fala genericamente. Eu vou passar a palavra para você. Encerra o seu raciocínio, César, por favor. Veja, toda vez que você adota uma abordagem rasa, maniqueísta, que te diz sim ou não, certo ou errado, você desconsidera que existe um jogo geopolítico global que é muito mais complexo do que isso. Toda vez que você reduz a questão para não me responde porque você está querendo me colocar numa saia justa, eventualmente mas por dizer... É me responde simples responder. Não é simples, eu estou tentando te dizer que questões pertinentes a relações internacionais... Você está falando em cima de mim, Zoe, eu não consigo terminar de me articular. Veja, a hora que você estiver falando, eu prometo que eu não te interrompo. Tá bom, então pronto. Agora, essas questões pertinentes a relações internacionais, a geopolítica global, elas são hipercomplexas. Elas não têm sim ou não, certo ou errado. São coisas de uma densidade e de uma complexidade que, conforme você vai estudando e vai adquirindo um pouco mais de experiência, você vai entender. Agora, na medida em que você fala para a tua base de seguidores no Instagram, assim como você fala postando, sem dúvida que não, eu te disse isso. Eu te disse que todo mundo tem a sua abordagem, todo mundo fala para determinado público. Agora, reduzir as questões a postar foto de arma, a te dizer que está certo ou errado, se é ditadura ou se não é. E é isso que, em última análise, empobrece o debate. Tá bom, posso agora... Obrigada. Posso? Zoe, vai lá, você agora. Bom, sobre a minha postagem com a minha família com foto de arma, vamos falar aqui, é curso esportivo, cara, que é isso? Eu não posso agora atirar? Qual o problema disso? Eu tô falando... o Instagram é a minha casa. A violência na vida social do país. Que violência? Tá maluco? Que violência? É a defesa. Desculpa, é a defesa. Você tem uma visão reducionista, maniqueísta. Quem sabe você também adquire conhecimento, né? Estuda mais um pouquinho. Zoe, porque você não consegue... anos, você não terminou a tua graduação Meu Deus, ainda. Você pode tentar me diminuir por eu ter 22 anos, mas desculpa, eu sou muito mais sensata que você nos meus comentários. Porque pelo menos eu sei citar porque Cuba... Né? A ditadura cubana não presta, porque uma ditadura, assim, eu te respondo, é uma ditadura, já que você não teve coragem de assumir que você não acha que é uma ditadura. E sei também citar os pontos, porque Cuba não tem nada para exportar para o mundo. A ditadura acabou economicamente com Cuba. Por isso que Cuba teve que abrir para o turismo. Você veio de Cuba para o Brasil, como é que não tem nada para se exportar? Eu vim de Cuba, por isso eu te falo, é uma ditadura sim. Meu pai teve que sair primeiro
primeiro, depois a minha mãe, depois eu e minha irmã. Foi uma separação familiar, foram 7 anos. Não tô gritando, eu não tô estressada, porque uma coisa que a esquerda quer é me desestabilizar com esse assunto. E agora eu tô muito mais madura nesse programa, já passei por várias experiências aqui, e eu vou tentar falar de uma forma tranquila sobre como Cuba, sim, é uma ditadura. Como famílias são separadas todos os dias, fugindo dessa ditadura. E como Cuba teve que abrir agora para os estrangeiros, não é porque é uma ditadura menos rígida, senão porque não tem mais a mamata acabou, o Brasil cortou, a Venezuela cortou. Invariavelmente, desculpa, depois da queda da União Soviética, tiveram que criar o Foro de São Paulo, porque o socialismo estava destruído na América Latina. Aí Cuba, o Fidel e o Lula criaram o Foro de São Paulo. Não, o Foro de São Paulo é real. Tem fotos das reuniões. Não, é você que parece, porque você não sabe citar uma coisa que Cuba exporta de bom. Me diga o que exporta. Porque Cuba tem a fama de ser um país caloteiro, pede empréstimos que nunca são pagos. Tem dívida com o Brasil, tem dívida com a Argentina, com a Venezuela. Ô Zoe, muito bem. O César podia responder, então, se ele quer falar que é ditadura, se Cuba é uma democracia. Muito bem, gente. Nós vamos continuar com a nossa discussão aqui, mas nós